Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso módulo de apicultura. Eu sou o Gerry Zanusso, professor no Departamento de Zootecnia da FAIN. Não é novidade que as abelhas desempenham importante papel na polinização. Em especial, cerca de 70% dos cultivos importantes para nós dependem da polinização realizada por insetos, em especial com a participação da abelha Apis mellifera. Se você está pensando em iniciar na atividade ou mesmo realizar a polinização dirigida, então fique atento nos detalhes a seguir. Hoje falaremos em especial sobre a importância que tem a nutrição das abelhas, preparando elas durante o inverno para realizarem a polinização dirigida. Para termos um manejo de alta eficiência com alta produtividade ou ainda prestarmos o serviço de polinização dirigida, é necessário pensarmos em realizar a troca da abelha rainha, pois sabe-se que ela é responsável por aumentar a população do enxame. E isso se vai se traduzir em maior capacidade de coletas tanto de pólen quanto de néctar. Também é interessante nós focarmos na florada que temos na nossa região, se nós temos capacidade de suporte de alimentação natural. Ainda também devemos levar em conta que os resultados obtidos dependem naturalmente de condições climáticas favoráveis. Também precisaremos ter um bom manejo de espaço, em especial para que o enxame cresça, como também para que seja coletado os produtos. Mas hoje vamos em especial falar sobre a nutrição necessária de se fazer no período de entre-safra, exatamente quando as floradas começam a enfraquecer. O apicultor poderá seguir dois caminhos, baseando a necessidade do seu enxame em termos de alimentação natural, que é baseado na florada localizada no entorno do seu apiário, considerando aí uma área útil de 1,5 km para maior eficiência produtiva. Mas também, em algum momento, o apicultor poderá lançar mão das estratégias de alimentação artificial, seguindo dois rumos. Um é pensando no fornecimento de energia, que é a chamada alimentação de subsistência, e o outro caminho é a formulação de dieta estimulante, que é a de base proteica. Interessante para o apicultor, como estratégia, ele conhecer o seu calendário apícola, ele fazer um levantamento da flora de interesse para suas abelhas, aquela flora que fornece néctar e pólen. E aí provavelmente ele vai se deparar com problemas conforme alguns estudos podem apontar, como por exemplo um estudo aqui apresentado sobre a flora local, realizado pelo pessoal da Embrapa, onde fica bem claro de se visualizar que no período de maio, junho, julho, nós temos uma carência muito grande de flores de importância para nossas abelhas. Apresento também um estudo de caso realizado com produtores da Comelpo, aqui em Pedro Osório, onde também, mais uma vez, fica bem claro que nós temos uma carência ali abril, maio, junho, julho, então 3, 4 meses, dependendo da localidade, nós poderemos ter essa dificuldade de manter nossos enxames fortes somente com alimentação natural. Então faz-se necessário entrar com alimentação artificial. E aí existem, obviamente, algumas receitas que a gente pode seguir, a exemplo das formulações que os colegas da Epagre ou da Sebrae recomendam. Para implementar essa alimentação artificial, é interessante também que o apicultor ele adote como uma estratégia os seguintes passos. Observando na sua região a florada importante na primavera, aquela florada onde realmente nós temos um bom aporte de néctar e de pólen, dali para trás nós vamos traçar um calendário. Então, sabendo a duração do nosso período de frio, de seca e quando nós não temos uma florada importante para nossas abelhas, ele entra então com o xarope mais concentrado. Mas, a partir de um certo momento, se adota a chamada regra das 6 semanas ou regra dos 42 dias, que é o período suficiente para que a rainha ela faça um aporte em termos de população, de crescimento populacional, que vai se traduzir em maior coleta. Então, 42 dias antes dessa florada importante natural, na nossa primavera, o apicultor entra com um xarope de concentração menor, em termos de açúcar, mas entra com a fornecimento da proteína, que é o que de fato vai estimular a retomada da postura pela abelha rainha. Exemplo do quanto isso traz de resultado para o apicultor, esse trabalho da Epagre ilustra muito bem, mostrando
ao longo das semanas o que isso pode se traduzir em termos de aumento de produtividade, chegando aí no final, na sexta semana, a mais de 247% de incremento nessa produtividade, o que é algo extraordinário. Não é somente ganhos em termos de produtividade de mel, mas também benefícios na polinização dirigida. Então, enxames fortes, também o número de colmeias por hectare vai dar um resultado diferente. Então, um exemplo com canola, mostrando essa concentração diferente de colmeias, dando um resultado também diferente em termos de aumento de produtividade. E temos ainda muito o que crescer em termos desses ganhos, mostrando que ainda tem muito que se fazer, comparando aí com outros países produtores. Com relação à polinização dirigida em macieira, esse exemplo é bem interessante, mostrando um manejo utilizando 3 colmeias numa única introdução, ou ainda 6 colmeias numa introdução sequencial, em períodos ou momentos diferentes da floração. Então, 2 variedades diferentes, mas ambas mostrando uma diferença e um ganho significativo em termos de produtividade. Também, quando pensamos no fruto, a eficiência da polinização, o fruto mais bonito, o calibre do fruto, o peso do fruto. Então, essa pressão de polinização de 1, 3 ou 6 colmeias por hectare pode resultar em peso de frutos aí significativamente diferentes. Tá? E aí nós temos um resultado ali visual bem diferente em termos de polinização, que vai gerar frutos deformados. Com relação ao girassol, o resultado que nós podemos citar aqui no Rio Grande do Sul, bastante eficiente, de quase 17% de ganho de produtividade, e um pequeno vídeo para ilustrar também. Sabemos que vários fatores afetam o resultado numa polinização dirigida. Então podemos citar o cuidado com os produtos químicos adicionados na lavoura, empregados na lavoura, ainda o momento certo da chegada desse enxame, a quantidade de colmeias que serão utilizadas em polinização, ou também a presença de outros insetos que vão competir numa determinada florada, o número de colmeias que nós vamos utilizar, fica uma recomendação média de 1 a 2 colmeias para cada 7 hectares de lavoura, no caso do girassol. Também, se na volta, nesse entorno da lavoura, existem outras floradas que podem ser atrativas para as nossas abelhas. Então, todos esses fatores poderão contribuir ou poderão levar para resultados diferentes. Então, isso também há que se deixar bem claro. Outro cultivo bem interessante onde os resultados são atrativos é no cultivo da melancia. Nós observamos que frutos onde não teve uma boa polinização apresentam aquela rachadura no coração, no miolo da melancia, e requer uma pressão de polinização interessante para que aumente o tamanho do fruto também. Então a recomendação média de 3 a 5 colmeias por hectare para manter uma visitação bastante frequente de abelhas nas flores. Alguns cuidados têm que ser tomados, evidentemente. Então, em enxames com rainhas novas, sabe-se que a retomada da postura é muito mais rápida, frente àquele estímulo lá da nutrição. Então, há que se investir na genética, abelhas rainhas selecionadas. Também é necessário, se for feita a programação para uma polinização dirigida, manter todas as colmeias fortalecidas, para poder ter um número de colmeias grandes para ofertar para o serviço. Ainda sabe-se que nesse período de frio, outono e inverno, a gente pode dar uma mão para nossas abelhas, ajudando elas a não passarem tanto frio. Então instalar um redutor de ovado, revestir a colmeia com um poncho, verificar se tem furos nas colmeias. E também ter um cuidado de quando levar para monoculturas, dependendo do tempo que as abelhas possam ficar naquele tipo de cultivo, poderá haver um enfraquecimento do enxame em função da qualidade desse pólen. Eu agradeço a atenção de todos e ficamos aqui à disposição para alguns questionamentos, e também deixo o contato da nossa empresa júnior da FAEM, a ECAP. Caso queiram alguma consultoria nesta área, teremos a maior satisfação em atendê-los. Muito obrigado.